Retomando então, irmãos, ao texto de Efésios, podemos afirmar com total clareza que nenhuma mulher tem dificuldade de submeter a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Pois esse é o projeto de Deus. Se Deus requer que a mulher se submeta ao seu marido, Deus requer que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. O padrão para o homem, para o marido, é muito mais elevado. Então, nenhum homem cristão pode, em nome da submissão da esposa a ele, explorar a esposa, subjugar a esposa, massacrar a esposa, fazer dela um capacho. Esse não é o projeto de Deus, essa não é a vontade de Deus. Então veja comigo qual é o papel do marido. Confira aí, por gentileza, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Primeira coisa é que Deus requer que o marido ame a mulher, nem requer que ele entenda a mulher. Acho que o desafio fica grande demais. Deus requer que o marido ame a mulher, nem sempre vai entendê-la, mas é preciso amá-la. E quando você fala que o marido deve amar a sua mulher, isso implica três coisas. Primeiro, quem ama declara que ama. É claro, gente. Há um livro de um autor muito conhecido no Brasil, esse livro chama-se As 5 Linguagens do Amor, e ele disse que a palavra amor é uma palavra que hoje não tem consenso no seu entendimento, porque para algumas pessoas, amor é ouvir essa declaração, eu te amo. Qual foi a última vez que você falou para sua mulher, eu te amo? Eu sei que foi hoje, não foi? Para outras pessoas, amor é serviço. Se você não ajuda a sua mulher a lavar a louça da janta, você não ama nada, porque a linguagem que ela entende por amor é serviço. Eu sei que você daqui é tipo de marido que ajuda, claro, né? Não tem nenhum marido machista aqui. Para a terceira pessoa, amor é tempo de qualidade. Se você não está perto, se você não fica junto, se você não agenda para ficar perto, você não ama, porque a pessoa entende que amor é isso. Para a quarta pessoa, amor é contato físico. Se você não abraça, não beija, não está junto, você não ama, porque a linguagem que a pessoa entende de amor é isso. Para a quinta pessoa, amor é cartão de crédito. Se você é um marido pão duro, munheca, mão de vaca, você não ama coisa nenhuma. É claro que vocês são maridos generosos, né? Que compram um presentinho de vez em quando, sem ser dia de aniversário, aniversário de casamento, aniversário da sogra, vocês gostam de comprar um presentinho de vez em quando, não é isso? Quem ama, declara que ama. Se a gente não cultivar esse hábito, perde-se essa prática. Tem constrangimento depois. Pastor Alberto, uma das coisas mais assim constrangedoras do meu pastorado, que o primeiro casamento que eu celebrei em Bragança Paulista, no meu primeiro ano de ministério, passado um ano, o casal veio ao meu gabinete pastoral, e a mulher estava muito brava com o marido, e ela me disse assim: pastor, a última vez que o meu marido me disse que me ama, foi no dia do casamento, nunca mais ele falou. E ele olhou para ela assim desconfiado e disse: mas precisa dizer de novo? Não falta nada para você? Coitado, não tinha entendido nada. Pior do que esse foi aquele que disse no dia do casamento no altar: hoje eu estou te avisando que eu te amo, se um dia eu me arrepender eu te aviso. Quem ama, declara que ama.
Segundo, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Meus irmãos, eu sei que todos nós temos agenda muito complicada, mas deixa eu dizer uma coisa para você: sua mulher, seus filhos precisam ter prioridade na sua agenda. Deixa eu lhes dar um exemplo hoje. Eu quase fui indelicado com meu querido colega, estava vindo para a igreja, o telefone tocou. Se fosse outra pessoa, não teria atendido. E o senhor percebeu que eu interrompi a sua fala comigo, pedi licença e atendi. Por que eu atendi? Porque era minha esposa. E eu tenho um princípio: eu posso estar na reunião mais importante da vida, o telefone tocou, eu olhei, é minha esposa, é meu filho, é minha filha, é minha nora, eu atendo na hora. Na hora. Se tiver uma necessidade, eu peço licença e saio na hora. Porque, muito obstante você tenha tantos compromissos, a sua família precisa saber que você tem acesso à sua agenda a qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, e tem prioridade. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Deixa eu lhes contar um fato, me permitam, da minha experiência. Eu fui para Vitória em 1985 para ser pastor. No ano seguinte, eu era solteiro. No ano seguinte, nós recebíamos lá a Assembleia Geral da nossa denominação. Aí o meu colega de turma, que era pastor de uma cidade do interior, chamada Iuna, me perguntou assim, isso era mês de julho: você pode pregar na minha igreja esse ano? Eu peguei minha agendinha, não era rosa igual essa que estava aqui agora, dei uma olhada e disse o seguinte: não posso, esse ano eu não posso. E eu estava sendo sincero com ele, estava chegando para a igreja, tinha muita coisa para fazer. Só que naquela semana, eu conheci uma moça muito bonita da igreja dele. Essa moça é minha esposa há 30 anos. E eu fui na igreja desse pastor, naquele ano, que era a ovelha dele, 9 vezes, naquele ano, 9 vezes, eu mudei minha agenda, eu arranjei tempo, porque quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Então, arranje tempo para estar junto com a sua mulher, tira férias com a sua mulher, passeie com a sua mulher. Se você não tem dinheiro para ir um restaurante, pare na esquina e coma um cachorro quente com a sua mulher, compre um saco de pipoca, mas arranje tempo para estar perto. Hoje, às vezes, nós temos tempo para todo mundo, mas não temos tempo para a família. Escutamos todo mundo, mas não escutamos a família. Terceiro, quem ama procura agradar a pessoa amada. Meus irmãos, não tem nada que machuca mais uma mulher do que um marido grosso, couro de jacaré, duro no trato. Conhece gente dura no trato? Quem ama procura agradar a pessoa amada. Eu não sei, eu era pastor em Vitória, e um dia eu estava no meu gabinete e entrou uma mulher chorando, uma mulher de uns 25 e poucos anos, 25 anos mais ou menos, e essa mulher com a palma da mão rasgada. Quando ela acalmou um pouquinho, eu perguntei: minha filha, o que está acontecendo com você? Ela me disse: eu estou numa terrível crise conjugal. E eu perguntei: quantos anos de casada? Ela me disse: 3 meses. Eu falei: 3 meses? Mas lua de mel, desse jeito? Vocês já viram o pastor de vocês fazer casamento, claro. Se não botar um microfone para escutar os compromissos do noivo com a noiva e da noiva com o noivo, só o pastor escuta o que eles prometem. Parece que tem gente que ali na frente promete o seguinte: eu te prometo que a partir de hoje eu arrebento com a sua vida. Eu te prometo que a partir de hoje você não tem mais um dia de paz.
Eu te prometo que a partir de hoje você não dorme mais sem Lexotan. Parece que tem gente que está prometendo isso. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Tem gente que diz assim: eu quero me casar para ser feliz. Não, está errado isso. Sabe por quê? Eu vou dizer algo chocante para você aqui. Não é o casamento que faz uma pessoa feliz. Casamento é para que duas pessoas felizes sejam mais felizes ainda. Mas a única pessoa que faz alguém feliz é Jesus de Nazaré. É Jesus. Agora preste atenção nisso. O seu papel como marido, o seu papel como mulher é descobrir formas e meios de abençoar o seu cônjuge, de agradar o seu cônjuge. De que maneira fazer isso, irmãos? Um elogio. Nós temos que aprender a sermos pródigos nos elogios e cautelosos nas críticas. Eu conheço casal que pensa que vai melhorar o cônjuge com a lupa na mão, identificando os pontos falhos. Não, eu tenho que descobrir quais são os pontos falhos do meu marido, da minha esposa, para corrigi-los. Não é assim que você ajuda o seu cônjuge. Aliás, você deve identificar quais são os pontos fortes e enaltecê-los. Um elogio sincero vale mais do que 1000 críticas. Você pega mais mosca com a gota de mel que com barril de fel. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Agora, quando o marido ama a sua mulher, como é que ele expressa isso? Vamos olhar nas Escrituras. Primeiro, o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Olha comigo, por gentileza, versículo 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, primeiro é um amor sacrificial. Você não pode fazer igual Isaac. Sabe o que Isaac fez? Quando ele chegou lá naquela terra e viu que a mulher dele era muito bonita, falou: esses caras vão me matar por causa da minha mulher. Aí botou a mulher dele como escudo. Não, não é minha mulher, não é minha irmã. Foi covarde, foi frouxo. A partir daquele momento, leia bem a sua Bíblia, você vai ver que Rebeca não conversa mais com Isaac tete a tete, ela escuta o marido por trás da porta. Acabou o diálogo, acabou a confiança. Que marido é esse que não assume que é meu marido em público? Que marido é esse que me coloca para protegê-lo como escudo, em vez dele abrir o peito e diz: não, eu estou aqui é para proteger a minha mulher, eu estou pronto a morrer por ela. É um amor sacrificial. Olha aí comigo mais, por gentileza, versículo 26, para que a santificasse. Veja que o amor do marido santifica a mulher. De que maneira, irmãos? De que maneira que o amor do marido santifica a mulher? Pensa comigo nessa cena. Marido não elogia a esposa, o marido não é carinhoso com a esposa, o marido não é romântico com a esposa, o marido nunca faz um afago na esposa, o marido trata a esposa de qualquer jeito, casca grossa, duro no trato, não é afetuoso, não é carinhoso, não é cavalheiro, não é amável, não cobre a esposa de cuidado. Aí essa mulher sai de casa, bota o pé na rua e é coberta de elogio. Coberta de elogio. O que é que essa mulher está? Fragilizada, carente afetivamente. Tornou-se o quê? Vulnerável. Vulnerável. Porque ela em casa não é amada.
porque ela não é elogiada, porque ela não recebe afeto, porque ela não recebe carinho, porque o marido não é romântico. Agora imagina outra cena, essa mulher, ela é valorizada pelo marido, ela é querida pelo marido, o marido a valoriza, o marido a elogia, o marido é carinhoso, o marido é romântico, o marido é cavalheiro, o marido é cuidadoso. Quando ela sair à rua e alguém vir querer trazer sedução para cima dela, sai para lá, cara, sei quem eu sou amada, eu sou querida, eu tenho valor, eu sou valorizada, eu não estou nem aí com esse tipo de elogio barato seu. O amor do marido protege a mulher e santifica a mulher. Olha mais, veja comigo, por gentileza, versículo 28 diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Então deixa eu só dizer uma coisa para você aqui. Eu não sou daqueles, e nem você com certeza, que acha que só a sua família tem valor, porque tem gente que só vê virtude na sua família e só vê defeito nas outras famílias, não é verdade? Tem outras pessoas que é o contrário, só vê virtude na vida dos outros, só vê defeito na sua. É o chamado mito da grama mais verde, que é do outro é sempre melhor. Qual o nosso papel? É o papel lá do marido de Provérbios 31. O que ele responde? Há muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas sobrepuja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ficar achando que a mulher do seu vizinho é mais virtuosa do que a sua mulher, você já está num caminho escorregadio. Se você espichar o pescoço e ficar olhando por cima do muro, achando que você merece alguém melhor, você já está encrencado. Você precisa entender que você tem que vigiar o seu coração, para que você não queira ter quem você não pode ter, e para que você valorize quem você tem, quem Deus lhe deu. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, é que o marido não cuida apenas da vida espiritual da sua mulher, o marido deve também cuidar da vida emocional da sua mulher. Olha comigo os versos 28 e 29 então. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Quando um marido trata mal a esposa, ele está tratando mal a si mesmo. Quando o marido agride a esposa, ele está agredindo a si mesmo. Quando ele fere a esposa com palavras, ele está ferindo a si mesmo. E Paulo usa uma linguagem dizendo que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Se você encontrar na rua uma pessoa se auto-agredindo, pode interná-la, pode botar no hospício, pode botar no sanatório, endoidou. Agora Paulo está querendo usar esse argumento para dizer o seguinte: quando você encontrar um marido agredindo a esposa, machucando a esposa, falando mal da esposa, levantando a voz para a esposa, sendo duro no trato com a esposa, ou até mesmo agredindo fisicamente uma esposa, isso é um sinal de loucura relacional. Porque a esposa é carne da sua carne. Então deixa eu dizer uma coisa para você, marido. Você é o responsável pela saúde emocional da sua mulher. Você precisa investir na vida da sua mulher.
A sua mulher tem determinadas carências na área emocional que ninguém mais pode suprir a não ser você. E preste atenção que isso é altamente espiritual. Sabe por quê? 1 de Pedro 3,7 diz assim: se você não viver a vida comum do lar, tratando a sua esposa como o vaso mais frágil, as suas orações, marido, são interrompidas. Você pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus na igreja, se lá em casa você deita o braço na sua mulher, as suas orações na igreja não valeram nada. O que Deus está dizendo é que você não pode ter um relacionamento correto com Deus, se você não está tendo um relacionamento correto com a sua mulher. Você é o responsável pela vida emocional da sua mulher. Mas notem comigo mais, o marido não apenas cuida da vida emocional da sua mulher, elogiando-a, acariciando-a, porque é um termo muito interessante aqui, que eu chamo a sua atenção agora, ele cuida também da vida física da sua mulher. Olha, por gentileza, o que está escrito no verso 29 ao verso 31, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. A palavra cuida aí, na língua grega, só aparece mais outra vez na Bíblia, no Novo Testamento. Só aqui em Efésios 5:29 e em 1 Tessalonicenses 2:7. E lá a palavra foi traduzida por acariciar. Não é que só a mulher que gosta de carinho e de afago, não, o homem gosta também, não só gosta, precisa. Mas cabe ao marido acariciar a sua mulher. Eu estou falando de um ato físico, e que é legítimo, e que é a expressão da vontade de Deus, e que é o projeto de Deus, que marido e mulher tenham um afeto um pelo outro, sejam carinhosos um com o outro, façam um afago um no outro, abraçam um ao outro, beijam um ao outro, sejam afetuosos um com o outro, tenham carícias um com o outro. É o que a Bíblia diz em Provérbios. Por que você vai buscar a fonte alheia, a fonte estranha, se Deus botou um manancial para você dentro da sua casa, no seu casamento? Para que você vai buscar prazer lá fora, se Deus deu para você essa fonte de prazer? Então usufrua o que Deus deu para vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem aberta para vocês. Ter sexo fora do casamento, antes do casamento, é pecado. Ter sexo fora do casamento é pecado. Mas não ter sexo no casamento também é pecado. É ordem de Deus: não vos priveis um ao outro. E eu estou dizendo para vocês algo extremamente espiritual. Sabe por que é extremamente espiritual? Porque se marido e mulher negligenciar essa área física do relacionamento, entra na jogada um personagem terrível chamado de Satanás, que vai tentar marido e mulher por causa da incontinência. Irmãos, isso não é opinião de homens, isso é a palavra de Deus. Isso é o ensino da Escritura. Isso é Deus blindando o casamento para que não haja brecha para o inimigo entrar. Agora é claro, irmãos, é claro, Marabel Morgan, se vocês um dia, mulheres, acharem esse livro numa livraria, comprem A Mulher Total, de Marabel Morgan. E Marabel Morgan disse que o sexo para a mulher começa no café da manhã. Sabe o que significa isso?
Se o marido for grosso com a mulher, desde o amanhecer do dia, de noite, vai ter pedra no colchão. Notem que Deus é tão maravilhoso, que antes de Deus falar da área física entre marido e mulher, Ele fala que o marido tem que amar a mulher, que o marido tem que ser carinhoso com a mulher, que o marido tem que ser afetuoso com a mulher, e desta maneira, os dois não vão passar fome no banquete. Irmãos, eu estou sendo claro com vocês? Ou preciso botar a legenda? Esse é o projeto de Deus. Essa é a vontade de Deus. Preste bem atenção nisso. Ninguém aqui tem um casamento tão bom que não possa ser melhorado. Ninguém aqui tem um casamento tão ruim que não possa ser restaurado. Quem sabe Deus, pela sua graça, nos ajude a investir um pouco mais no nosso casamento. Sabe o que me deixa perplexo, pastor Alberto? É que o índice de divórcio no meio evangélico é quase o mesmo, fora da igreja. Sabe o que me deixa triste? É que às vezes o marido crente e a mulher crente têm agido quase da mesma maneira daqueles que não conhecem a Deus. Sabe o que me deixa preocupado? É que às vezes nós departamentalizamos a nossa vida. Na igreja somos uma bênção, em casa vai no tapa, vai no grito, ou naquele silêncio gelado, naquela indiferença terrível e esmagadora. Irmãos, eu estou cansado de receber e-mails e cartas anônimas dizendo: pastor, eu não aguento mais, meu marido é crente, meu marido é líder da igreja, meu marido canta no coral, meu marido faz isso na igreja, faz aquilo outro, mas em casa ele não me ama, ele não fala comigo, ele não é carinhoso comigo, ele nem me respeita. Então, em nome de Jesus, queridos, nós precisamos orar para Deus trazer um reavivamento no nosso casamento e na nossa família. A família precisa ser o alvo do nosso afeto, da nossa atenção máxima, do nosso carinho maior, do nosso maior investimento. Nós não poderemos ter reavivamento na igreja se a nossa casa está em crise, porque o que é a nossa igreja, senão a somatória das nossas famílias? Mas deixa eu concluir, dando uma palavrinha rápida, no capítulo 6, versos de 1 a 4, por favor, dê uma olhadinha aí. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Presta atenção, que no verso 1, a palavra pais, é pai e mãe. Filho tem que obedecer pai e mãe. Filho tem que honrar pai e mãe. Mas no verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais aí não é pai e mãe mais, a palavra grega aí é pais, maridos, pais, homens. Sabem por quê? Porque diante de Deus, o responsável pela formação espiritual dos filhos é do marido. Marido, não terceirize essa gloriosa missão. Não transfira para a sua mulher a educação cristã dos seus filhos. Deus colocou você como responsável. Você é o sacerdote do seu lar. Agora notem vocês que numa época em que o pai, na cultura romana, em que o pai tinha total poder e autoridade sobre os filhos,
O que o apóstolo Paulo orienta é cautela, critério e cuidado, dizendo assim: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. De que maneira você pai que está aqui hoje, pode provocar seu filho a ira? Primeiro, você provoca seu filho a ira quando você fala uma coisa e vive outra. Quando você diz: meu filho, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser honesto. Aí o telefone toca. Aí você diz: fala que eu não estou não. E o filho fica em dúvida: mas que negócio é esse? Meu pai disse que tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, e manda eu mentir? Você provoca seu filho a ira quando você compara um filho com outro, e tem predileção por um filho em prejuízo do outro, e age como Isaac e Rebeca: eu tenho um filho predileto, não, o outro é que é meu predileto. Você provoca um filho a ira quando você requer dos filhos o mesmo desempenho, quando você só pode requerer o mesmo empenho. E eu explico. José e João são irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, vão para a aula, a mesma prova, um tira 10, o outro tira 8. Às vezes quem tirou 8 estudou mais que quem tirou 10, porque você não pode exigir dos filhos o mesmo desempenho. Você pode exigir sim, estudar ao mesmo tempo, ter o mesmo esforço, ter a mesma dedicação, mas você não pode exigir o mesmo desempenho, são pessoas diferentes. Você provoca um filho a ira quando você cobra sempre e não elogia nunca. Por exemplo, o menino chega em casa todo feliz, diz: papai, eu tirei 9 na prova de matemática, e você diz: menino, quando é que você vai tirar 10? O menino fica todo desanimado, falei: nunca vou conseguir agradar meu pai. O que você poderia dizer para ele? Parabéns, meu filho, parabéns, você tirou 9, eu acho que você tem potencial para tirar 10. Você valorizou seu filho, você encorajou a prosseguir e avançar um pouco mais. Você provoca seu filho a ira quando você dá mais valor a coisas do que a pessoas. Você lisa mais o seu carro do que faz polimento nos relacionamentos. Você tem mais ciúme do seu carro do que da sua família. Você provoca seu filho a ira quando você grita com ele em vez de dialogar com ele, conversar com ele. Meus irmãos, notem isso. Antes de Deus nos ensinar o que fazer, Deus nos mostra o que não fazer. Agora ele diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Preste atenção: criar filho não é apenas gerar filho. Criar filho não é apenas dar teto para morar, cama para dormir, roupa para vestir, comida para se alimentar, escola para estudar. Criar filho, irmãos, tem a ver com toda a sua formação psico, emocional e espiritual. Nós estamos vivendo uma geração muito complicada. Tem muitos pais que terceirizam os filhos para outros cuidarem, para outros educarem. E eu quero crer em nome de Jesus que aqui não tem nenhum pai nem uma mãe que entregue seus filhos à babá eletrônica. Crie os seus filhos, eduque os seus filhos, e inculque nos seus filhos os valores de Deus. Gaste tempo com seus filhos, senta com eles, conta o que Deus fez na sua vida, quão maravilhoso é Deus. Conte para eles, isso é educá-los. Mas mais,
na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje nós vivemos numa geração que o Estado está interferindo na família. Eu acho tão curioso isso. Um pai e uma mãe não podem dar um tapa num filho mais, mas matar pode. Matar pode, abortar pode. Já perceberam a incoerência? Pai e mãe não pode disciplinar, mas se quiser entrar e tirar lá do sacrário do ventre materno, esquartejar, envenenar e arrancar de lá, aí pode. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, todo filho precisa de limites, de disciplina. Tem que ter horário para chegar, tem que ter horário para sair, tem que saber aonde vai, tem que saber com quem vai, tem que saber o que vai fazer, tem que saber a hora que vai voltar. Filho precisa de limites. Eu não sei quantos de vocês na década de 80 assistiram o filme ou leram o livro Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. A mãe, criada numa família muito rigorosa nos limites, na disciplina, ela pensou, o dia que eu crescer, o dia que eu for mãe, a minha filha não terá limites, eu vou deixar ela livre. Essa é a pregação da sociedade de hoje, é isso que está nas telenovelas, é isso que a televisão está ensinando todo dia, é isso que a cultura moderna está dizendo, os filhos é quem faz as suas escolhas, você não interfere em nada. A Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que você põe limites. Filhos precisam de limites. Sabe o que aconteceu? Essa mulher teve uma filha, não pôs limites, deixou ela livre. Com 13 anos, a menina estava drogada, a menina estava prostituída, a menina estava destruída, e ela chorando diz, pensando que estava dando liberdade à minha filha, eu destruí a minha filha. Deixa eu dizer uma coisa para você pai e você mãe, nem sempre nossos filhos vão gostar de receber um não, nem sempre. Eu não sei se os filhos de vocês são como os meus, mas eu cheguei às vezes a falar não para o filho, ele ficou emburrado comigo, fechou a cara, trancou-se no quarto e começou a chorar. Deixa eu dizer uma coisa para você, choro não mata filho. Choro não mata filho, mas não colocar limites mata filho, destrói filho. Deixa eu dizer outra coisa para vocês, pai e mãe têm que ter coragem de interferir no namoro dos filhos, preste bem atenção nisso, pai e mãe têm que ter coragem de interferir no namoro dos filhos. O que é que eu quero dizer com isso? Menininha começou a namorar, o rapazinho começou a namorar, não conversa com mais ninguém, não tem mais relacionamento com ninguém na igreja, se isolou do mundo, chega em casa, se tranca no quarto, quando você vai olhar, atender o telefone, está com a cara cheia de lágrima. Ô gente, namoro ruim é ensaio para um casamento trágico. Você já viu um namoro ruim dar casamento bom? Então se o namoro é ruim, é hora de você interferir sim. Não dá meu filho, não dá minha filha, vamos parar com isso. Você já escutou aquele ditado, é melhor você ficar meia hora vermelho do que a vida inteira amarelo? Depois os seus filhos vão agradecer a você, tem que ter coragem, disciplina. Tem hora que a única linguagem que os nossos filhos vão entender é a linguagem da disciplina. Não pode, não vai, não fica. Não é agradável dizer isso não, irmãos. Você está pensando que é fácil? Mais fácil, não faz, vai, não tem problema não, chega a qualquer hora, não sei para onde vai, tudo bem. Não, tudo bem não, os filhos precisam de limites. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Ah, mas agora meu filho tem 18 anos. Agora faz o que quiser. Está debaixo do seu teto? Está debaixo do seu teto?
Quem manda lá é você, varão. Quem manda lá é você. Não tem desse negócio que fez 18 anos agora, manda e faz o que quer, não. Filho precisa honrar pai e mãe. Eu nunca vi um filho que honra pai e mãe sendo mal sucedido na vida porque honrou pai e mãe. Nunca vi. Mas vejo todo dia jovens morrendo cedo, jovens entrando em quadrilhas de crime, de drogas e de tudo enquanto é coisa ruim, porque não honra pai e mãe, porque não escuta pai e mãe, porque não obedece pai e mãe. Em nome de Jesus, é hora de nós assumirmos o nosso posto e disciplinar por limites. Mas a Bíblia diz mais: criai-os na admoestação. A palavra admoestação tem a ver agora com conversa, com confronto verbal. Porque às vezes, meus irmãos, sabe o que acontece dentro da família? Quando não está bem, um fica para cá, outro fica para lá. Há um silêncio, o medo da conversa, o medo do confronto, o medo do enfrentamento. Eu não estou falando de brigar não, irmãos, não estou falando de gritar não. A autoridade não é falar alto, a autoridade não é dar murro na mesa. Eu gosto muito de uma frase de Erich Fromm, quando ele disse o seguinte: há dois tipos de autoridade, a autoridade imposta e a autoridade adquirida. A autoridade imposta é quando você grita: aqui quem manda sou eu. Quando você precisa gritar para falar isso, é porque já perdeu a autoridade. Você não precisa gritar, você pode falar baixinho, mas sabe o que fala mais? É o seu exemplo, é a sua coerência. Converse, confronte. Mas ao conversar com seu filho, confrontar o seu filho, confronte com a Bíblia aberta, confronte com o coração quebrantado, confronte com lágrimas nos olhos, confronte para passar para o seu filho o seguinte: meu filho, eu estou falando isso para você porque eu te amo, porque eu quero o melhor para a sua vida, porque eu me interesso por você, porque seria muito mais fácil eu deixar para lá, seria muito mais cômodo. Às vezes é mais fácil a omissão do silêncio e da covardia do que o desconforto do confronto. Mas chame, converse, alerta, não desista, não abra mão, não entregue seus filhos, não jogue a toalha. É isso que a Bíblia me ensina. Mas eu termino. Está escrito assim: na disciplina e na admoestação do Senhor. Do Senhor. Sabe o que significa isso? Você precisa dar aos seus filhos educação cristã. Quando eu olho hoje, irmãos, o cenário brasileiro e até na igreja, o que é que um pai e uma mãe hoje quer dos filhos? Via de regra, nós temos até uma expressão: fulano de tal está muito bem de vida, está muito bem sucedido na vida. O que está querendo dizer com isso? Estudando uma boa escola? Fez a prova do Enem, tirou nota máxima? Galgou os degraus da melhor faculdade do país? Entrou num curso cobiçado? Saiu da faculdade e achou um grande emprego? Está ganhando muito dinheiro? Tudo isso é bênção, tudo isso é legítimo, tudo isso pode ser desejado. Mas se você não passou os valores de Deus para os seus filhos, tudo isso é troféu de palha. Troféu de palha. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
mais importante que qualquer vitória nesta vida, de qualquer sucesso nesta vida para os nossos filhos, é criar os nossos filhos na admoestação do Senhor. Que os nossos filhos sejam servos de Deus, que eles amem a Jesus, que eles sirvam a Deus, que eles estejam integrados na igreja, que eles sintam prazer em participar do culto e adoração a Deus, que eles estejam envolvidos na obra de Deus, que eles estejam engajados no reino de Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos, eu olho, e o pastor Alberto tem viajado tanto, quanta tristeza você tem quando vai em Europa hoje, de ver as igrejas vazias, ou de ver um gato pingado de gente, só de cabecinha branca, porque a juventude não está mais na igreja. Por quê, irmãos? Por quê? É porque os pais falharam em passar o bastão do evangelho para os seus filhos. Irmãos, hoje os nossos filhos estão vivendo um mundo muito mais perigoso que nós vivemos na nossa juventude. As janelas do mundo estão mais abertas e mais coloridas. As propostas para seduzir e atrair o coração dos nossos filhos são muito mais veementes hoje que na nossa época, e nós precisamos redobrar o nosso esforço para que as crianças, para que os adolescentes, para que os jovens conheçam a Deus, sejam cheios do Espírito de Deus, sejam envolvidos com a obra de Deus e possam ser uma igreja viva, forte para a glória de Deus. Nós não podemos perder esta geração, queridos. Nós não podemos fracassar, deixando de transmitir e passar o bastão do evangelho para esta geração, para que a futura igreja, a igreja de amanhã, seja mais viva, mais forte e mais cheia do Espírito Santo do que a igreja que vivemos hoje. A minha palavra é de gratidão a Deus por esta noite. A minha palavra é de gratidão a Deus por esta igreja. A minha palavra é de gratidão a Deus pelos pastores desta igreja, pela visão de investir na família e de impactar a cidade de Várzea Paulista, ajudando as famílias dessa cidade. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que Deus guie vocês, que Deus proteja vocês, que Deus conduza vocês.